Oi, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Railine, tenho 24 anos, sou casada e mãe de um príncipe, o Lorenzo. Gente, eu tô sentada aqui, ó, no chão mesmo, tô sentada no chão, encostada no sofá, porque eu quero falar um papo. Vocês já viram no título, é um papo pras mamães, né? Pras vovós, pras mamães, vovós, papais, tios, pra quem tá passando por esse período da criança. E eu quis trazer um relato. Me pediram já pra mim trazer o relato. Eu demorei bastante pra trazer. O Lorenzo, eu desfraudei ele com 1 ano e 8 meses, que eu tirei a fralda. Ele tava muito novinho, né, gente? Mas é porque ele tava dando sinais já de desfraude. Ele já tava se incomodado com a fralda, então ele ficava puxando toda hora. Ele tava avisando quando ia fazer xixi. E tava muito calor, então eu vi que os sinais dele já tava... Ele tava dando sinais, porque eles falam que a criança tem que dar sinal, né? E ele ficava tirando o pipi pra fora, ele ficava tirando a fralda. Então eu peguei e falei, não, vou tentar. O Lourenço tá com 2 anos e vai fazer 2 anos e 8 meses agora, de 29. Então faz 1 ano que eu desfraudei ele. O xixi, ele tá uma gracinha, ele pede. O cocô, gente, ontem, que ele fez no piniquinho. Ele não tava fazendo no pinico. Ele tava fazendo só na calça. E aí ele avisava, ele faz ai, ai, ai na barriga, falava, vamos no banheiro. Ele não aceitava ir no banheiro, aí ele fazia na cueca. Depois que ele fazia na cueca, ele avisava que fez. E aí esses dias até prendeu o intestino dele, porque ele acho que tava tentando segurar pra não fazer na cueca e acabou prendendo. Aí ele fez 2 vezes no chuveiro. Eu falei, então faz um chuveiro em pé, e ele aceitou. Mas ontem ele fez no piniquinho, só que eu tive que pôr o piniquinho aqui atrás do vaso aqui da sala, escondido, e ele fez. Criança tem isso, né? Minha mãe fala, minha mãe é pedagoga, e minha mãe fala que tem estudos que fala que as crianças têm, não só crianças, né? Tem até adulto. Minha mãe falou que tem que ter uma pessoa adulta que ela conhece, que é assim, que eles têm apego com o cocô, né? Com as fezes. Que parece que, como fica dentro da gente, eles têm dificuldade em liberar. É muito engraçado, né? Mas existem estudos sobre isso. Por isso que normalmente as crianças escondem quando faz cocô, porque tem vergonha. Então, assim, é uma coisa... Tem criança que tem que passar no psicólogo. Então, é algo bem difícil. Tem criança que prende o intestino quando tira a fralda. E tem criança que a primeira coisa é o cocô no pinico, né? Então, é muito de criança para criança. Então, eu demorei muito para trazer esse vídeo por causa disso. Então, eu vou trazer o relato que aconteceu. O Lorenzo com 1 ano e 8 meses, né? Deu sinal, tirei a fralda. Gente, toda vez ele fazia na cueca. Por isso que o ideal é tirar a fralda no calor. Não tire no inverno. Isso foi o pediatra que falou pra mim que tirar no inverno, além da gente fazer mais xixi no inverno, também é muito frio pra criança ter que ficar molhadinha. Toda hora tem que dar banho, toda hora tem que ficar pelada. Então, assim, a melhor coisa no verão, no calor e tudo, até porque fralda no calor, gente, judia demais da criança. Então, o Lorenzo era nessa época, né, janeiro, fevereiro, porque ele é ele é de 29 de janeiro, ele fez 29 de janeiro e fez 1 ano e 8 meses. Eu tirei a fralda, então tava bem quente, deixava ele sem fralda, só de cuequinha, ou de shortinho, porque tava muito calor. E aí ele fazia, eu falava, filho, outra dica, gente, tem que ter muita paciência, a culpa não é deles, é algo que eles estão aprendendo, então a gente não pode perder a paciência. Se você tiver tapete, essas coisas, tire de casa, evite deixar eles em cima da cama, do sofá, porque vai escapar. Então ele fazia, eu falava, filho, não tem problema fazer xixi, mas quando você quiser fazer, fala com a mamãe, que a mamãe te leva no banheiro, ou o papai, ou a vovó, quem estiver perto, tá? E isso foi por um período, eu não lembro quanto, mas não foi muito longo, não. E fazendo só na calça, só na calça, na calça. Aí, eu comecei a levar ele no banheiro, toda vez que ele acordava, eu já tirava a fralda, já levava no banheiro pra fazer xixi. Então, sempre de meia em meia hora, isso foi dica da minha mãe, que minha mãe fez comigo. Gente, eu desfraudei com 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, por aí.
E o Matheus, meu irmão, com 1 ano e 8 meses também. Nós desfraudando muito cedo. Eu desfraudei cedo porque minha mãe falava que eu falava com minha mãe assim, mamãe, tira o Pepel, que era a fralda. Porque eu tinha alergia. Então, assim, minha mãe já tinha experiência sobre isso, com criança pequena. E aí minha mãe falava, Aline, tem que ter paciência, tem que leva de meia em meia hora, até ele acostumar. Então eu levava sempre. E aí ele parou de fazer na calça. Então ele não pedia, mas eu sempre levava, então sempre ele fazia. E aí, eu pra dormir, ele punha fralda tanto durante o dia quanto durante a noite. Ele colocava a fralda. E pra sair também. Aí eu passei a sair com ele sem fralda, ofereceu pra fazer xixi. Menino é mais fácil, né, que faz em qualquer lugar. E então ele saía sem fralda, nunca fez xixi no carro, nunca fez xixi na calça, na rua, nunca. E depois eu comecei a tirar a fralda da soneca da tarde. Então na soneca da tarde eu tirava a fralda dele e ele começou. Durante o dia ele fazia xixi certinho e dormia e não fazia xixi na calça. Que eu comecei a observar que quando ele dormia de fralda durante a tarde, a fralda acordava seca. Então eu já tirei e ele nunca escapou. E à noite entrou o frio. E aí eu peguei e falei, vou esperar passar o frio, porque como que eu vou tirar a fralda dele à noite? Às vezes escapa, de noite é mais difícil, tem que ficar acordando pra ir no banheiro, tem que tirar a fralda pra entrar, tem que trocar roupa de cama, tem que dar banho de noite no frio, é muito difícil. Só que mesmo assim, gente, durante a noite, durante o frio, a fralda dele acordava sequinha. Eu só deixei mesmo por segurança. Quando passou o frio, eu já tirei a fralda. E ele não fez mais xixi à noite. O Lorenzo até hoje nunca escapou xixi durante a noite. Já aconteceu de escapar de manhãzinha, porque às vezes ele dormiu mais cedo, não fez xixi antes de dormir, e acordar de manhãzinha e escapou o xixi. Então, mas sim, de manhãzinha, tipo 10 horas da manhã, entendeu? Então, às vezes, ele ficou muito tempo dormindo e acabou escapando, mas foi rara às vezes. Ele, desde quando desfraldou, foi muito rápido tirar o xixi dele, a fralda dele da soneca e da noite também. E normalmente demora mais de noite, mas dele foi muito rápido, graças a Deus. Então eu fiz isso. Eu fui tirando gradativamente. Tirei durante o dia, depois tirei da soneca durante o dia, depois eu tirei do passeio, né, quando eu ia sair, depois eu tirei da soneca durante o dia e depois eu tirei da soneca durante a noite. E aí ele ficou sem fralda assim. Quer ver? A soneca, à noite passou o frio, eu não sei quando que acaba o frio, lá pra setembro, acho que foi em setembro, que ele parou de usar a fralda durante a noite. Então ele tinha 2 anos e pouquinho. E eu não sei muito bem a data, mas foi muito rápido. E ele... Aí o cocô, né? Aí o cocô escapava, era uma luta. E agora ele começou a fazer o cocô no pinique. Eu fiquei muito feliz, a gente ficou muito feliz, a gente comemorou, a gente ficou muito alegre. Então, assim, a minha dica, gente, é paciência. Tenha muita paciência, porque é algo natural. Eu até brinquei com a minha sogra, eu falei pra nós, mamães da época da fralda descartável, é muito difícil. Porque nós estamos acostumados, tirou a fralda e jogou fora, é muito mais simples, né? É muito mais cômodo pra nós mamães. Mas para as mamães da época da minha sogra, que é fralda de pano, para elas não era difícil, porque elas tinham que lavar a fralda de pano. Porque o difícil nosso é ter que lavar cueca, lavar roupa, lavar cama, lavar lençol. Esse é o difícil para nós. Então, às vezes a gente pensa muito em nós, esquecemos deles, né? E é um processo normal para eles. E, lógico, é tudo no tempo. O Lorenzo foi com 1 ano e 8 meses que começou o desfraude, mas ele tá ainda nesse processo. Agora que começou o cocô na cueca. Tem criança que tira com 2, se eu não me engano é até 3 anos, né? Que depois disso, eu não sei, gente, eu tô falando minha visão como mãe, não como especialista. Mas tem um período que é o limite pra tirar a fralda, né? Que nós não podemos deixar também pra depois. Então, assim, minha dica é, veja primeiro se o seu filho tá dando sinais, se ele está preparado. Claro, se passou do limite, daquele limite, a gente tem que tirar. E paciência. E assim, o que a gente faz hoje para não fazer xixi? Depois disso, não teve mais escape. O Lorenzo, ele acorda, a gente oferece para ir no banheiro.
Hoje, o Lorenzo já pede o xixi. Então, às vezes, ele acorda e ele não quer fazer xixi. A gente não força. Então, eu falo, filho, quando você quiser, você pede. Só que o Lorenzo, assim, ele segura. Na hora que ele tá apertado, ele fala, mamãe, xixi, xixi, xixi. É até bonitinho, gente. É muito bonitinho de ver. Ele, mamãe, papai, xixi, xixi. Ele vai e segura até chegar no lugar para fazer xixi. Nós compramos mictório e o pinico. O mictório daquele de sapinho. Antes, ele não aceitava fazer no mictório. Ele tinha que fazer na plantinha, tinha que fazer no copinho. E hoje ele ama fazer o xixi no mictório. Ele faz também no ralinho, na plantinha, faz na rua. Mas quando ele tem casa, ele ama fazer no mictório. Então, assim, acordou, leva pra fazer xixi. De meia em meia hora, leva pra fazer xixi. Oferece pra fazer cocô. Tem que tomar cuidado porque o cocô acaba prendendo às vezes. Então, assim, oferece, mas sem forçar nada, gente. Não pode ser um trauma pra criança. Tem que ser algo bom, algo tranquilo. E também, compre as coisas com mictório, compre pinico, bonitinho. O Lourenço tem um pinico de ursinho. Mesmo que eles não aceitem agora, futuramente eles vão aceitar, né? O Lourenço hoje faz pinico. E na hora de dormir, antes de tirar a soneca da tarde, se seu filho ainda tira a soneca, leva pra fazer xixi. Acordou da soneca, leva pra fazer xixi. O Lourenço não acorda de noite pra fazer xixi. Nunca acordei. Antes dele dormir, a gente põe ele pra fazer xixi. Ele bebe muita água de madrugada, gente. Ele puxou pra mim, porque eu bebo muita água. Acordou, oferece pra fazer xixi. Se ele ainda não tá pedindo, ele vai fazer xixi assim que acordar. Se estiver no caso do Lorenzo, ele já pede, ele não quer fazer xixi, a hora que ele quiser, ele faz. Então, assim, ofereça pra fazer xixi sem forçar. Ofereça pra fazer cocô sem forçar. Tudo no tempo deles. Porque se a gente forçar, se a gente brigar, se a gente fazer aquilo, algo ruim, vai fazer algo ruim pra ele, vai ser pior. Porque ele vai começar a segurar xixi, ele vai começar a segurar cocô e pode trazer algo muito pior. Então, gente, mamães, papais, vovós, tios de plantão que estão me assistindo, tenham paciência. Porque o segredo é a paciência, a gente não tem como. E olha pra você ver, o Lorenzo, depois de 1 ano, agora ele começa a fazer cocô no pinico. Não foi fácil? Não foi fácil. Às vezes a gente ficava, gente do céu, cocô na calça de novo. Tinha vontade, que dá vontade de jogar a calça, a roupa, tudo junto. Fora. Esses dias que o intestino dele ele prendeu, eu levava ele no banheiro, gente, ele chorava, esgoelava, porque não queria fazer. E ele tava 5 dias sem fazer cocô. Aí eu tive que ligar pro doutor e colocar um supositório, né? Mas é tudo com paciência. Se Deus quiser, ele vai começar a fazer cocô agora só no penico. O xixi é muito bonitinho. Eu vou filmar qualquer dia e vou pôr aqui pra vocês. Ele fala, mamãe xixi, mamãe xixi. É muito bonitinho. Então tenham paciência. Coloque ele sempre pra fazer xixi e cocô sem forçar, tá bom? É isso, eu quis trazer o meu relato, porque me pediram e eu acho legal, porque quando eu fui ver pro Lorenzo, eu procurei aqui no YouTube também. É isso, gente. E se vocês gostaram, curte, se inscreva, comenta, compartilha, ative o sininho de notificação, compartilhe para uma mamãe, para alguém que tá passando, uma amiga sua que tá passando por isso, tá bom? Um grande beijo, espero muito que eu tenha ajudado. Tchau, fiquem todos com Deus. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.